Olha aí, pessoal, mais uma vez o senhor Campos Neto mandou a real, como é típico dele fazer. Não é um cara de ficar escondendo o jogo, dourando a pílula, até porque ele não tem nada a ganhar com isso. Ficar mentindo para satisfazer as vontades políticas do Lula. A realidade econômica do Brasil é o que nós estamos vendo, o que os indicadores apontam, e é exatamente isso que o Campos Neto deixou bastante claro numa fala que ele deu ontem, quarta-feira, dia 23 de outubro, tratando de vários temas relativos às expectativas do mercado em relação à economia brasileira. E não é só o Campos Neto, obviamente, que compartilha dessas opiniões. De maneira geral, já se fala claramente que o governo Lula vive uma grave crise de confiança na qual os ministros Haddad e Simone Tebet tentam segurar a peteca para a coisa não descambar por completo, para o mercado não fugir de uma vez por todas do Brasil, mas todos sabem que quem manda na parada realmente é o Lula, e o Lula não tem o menor compromisso fiscal no Brasil de fato. E aí nós temos esse tipo de situação aqui, os juros futuros disparando absurdamente e o dólar subindo de forma constante. Claro, reflexo de uma economia cada vez mais deteriorada. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Primeiro falando das expectativas atuais. Isso aqui, dados de hoje, 24 de outubro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo. O dólar deu uma queda, acabou em 5,66, tá? Sendo praticamente todo dia isso. Sobe um tantão, aí cai um pouquinho no final do dia, mas sempre nesse patamar aí, aquele chão de 5,40, que é o novo chão do dólar, né? O menor valor que ele consegue atingir, já ficou para trás também. A gente está trabalhando na casa dos 5,65 a 5,70 o câmbio do dólar, né? E não apenas isso, os contratos futuros aqui de juros, né, são contratos com vencimento até 2030, estão num patamar extremamente alto, sendo que todos aqui contratos que vencem a partir de 2027 estão acima dos 13% neste momento. Ou seja, isso aqui demonstra que a expectativa futura do mercado para a taxa de juros é de aumento, né? Que lá na frente a taxa de juros vai estar mais alta, né? Veja que para 2025 não tem como subir muito, né, do que está agora, né? Vai ter que ser esse patamar pequenininho. 11,25 provavelmente é o que nós vamos chegar de taxa básica de juros no começo do próximo ano, mas a tendência é isso subir de forma constante, de acordo com a análise do mercado, que não é uma futurologia, é apenas a leitura do momento atual refletida nos meses subsequentes, nos anos subsequentes, que é esse caso aqui, né? O que o Campos Neto falou de maneira geral, né? Ele está lá em Washington, né? Participou ali de uma reunião com investidores lá, realizada pelo UBS, né? O Banco de Investimentos, e o Haddad também está por lá, estiveram juntos falando ali. Eu vou fazer outro vídeo sobre esse ponto específico, mas o que o Campos Neto disse basicamente? Ele falou o seguinte, né? Está muito preocupado, por quê? Porque a inflação está se desancorando, ou seja, ela está se afastando da meta. De acordo com o IPCA, o acumulado de 12 meses está 4,47%, ou seja, ainda está dentro dos limites da meta, que tem um teto de 4,5%, só que está muito longe daquilo que, em tese, o Banco Central persegue, que é a meta, o centro da meta, que no caso são 3% aqui no Brasil. Então, realmente, a inflação está desancorada, ela está se afastando consideravelmente do centro da meta, né? Então, o prêmio de risco aqui no Brasil está muito alto também. Prêmio de risco é aquele desconto que todos os ativos têm para justificar o risco econômico que o país oferece. Então, você tem um dólar mais elevado do que deveria estar. Ah, caiu um pouquinho no final do pregão. Não tem importância. O pessoal acredita que o preço justo do dólar hoje deveria ser uns 5,20.
e na verdade está batendo aí 5,70. Essa diferença de 10%, né, basicamente é o prêmio de risco por colocar o dinheiro no Brasil. Trago meu dinheiro, meu recurso para cá, mas a sua moeda eu vou comprar ela mais barata, desvalorizada por causa do risco envolvido. A Bolsa de Valores é a mesma coisa, os juros, inclusive aquele que incide sobre a dívida pública, segue o mesmo padrão aí e tudo mais, né? Então, o Campos Neto disse, basicamente, né, que alguns números recentes da inflação vieram melhor do que o esperado. Ok, Márcio Postman está trabalhando arduamente para isso, porque ele avalia, né, o Campos Neto, números do IPCA. Eu sempre trago os dados do IGPM da Fundação Getúlio Vargas para contrapor aquilo que o IBGE demonstra, vai mostrar que realmente a coisa não está tão bem assim. Só que, apesar disso, apesar de o Campos Neto considerar os números do IBGE para essa análise, todas as outras variáveis apontam para um futuro econômico no Brasil piorando. Campos Neto, presidente do Banco Central, que falou isso aqui de forma clara, né? Então ele falou que a inflação implícita no país está piorando e a curva longa de juros também está piorando, né? E aí temos o grande problema do hiato do produto positivo, ou seja, o quanto que o PIB supostamente está crescendo e o quanto que ele consegue crescer de fato. E sim, a atividade econômica está operando acima do potencial, acima de quanto ela poderia crescer. Por quê? Porque ela está aquecida artificialmente por causa de uma expansão fiscal, o governo gastando mais do que pode, imprimindo dinheiro por causa disso, o que obviamente leva a uma oferta maior de moeda, preços tendem a subir, a moeda perde valor e você tem uma pressão inflacionária de forma geral, né? Então, Campos Neto citou aqui, inclusive, que há um balanço de riscos assimétrico, ou seja, a chance de a inflação subir, ela surpreender para cima, é maior do que ela surpreender para baixo. O cenário mais provável no Brasil hoje é a inflação crescer. Lembrando que ela está beliscando o teto da meta, ou seja, falta só um pouquinho, falta só o Márcio Postman relaxar um pouquinho os números ali, parar de ficar manipulando tanto assim, que a inflação vai passar do teto da meta estabelecido pelo Banco Central, né? Então, o Campos Neto cita aqui também a questão do aumento da taxa de juros, inclusive afirmando que isso ajuda a reforçar, né, a ideia, e ele quer convencer os investidores disso, de que o Banco Central vai fazer o necessário para atingir a meta da inflação. Só que o grande ponto é, o Campos Neto pode dizer isso, e o Gabriel Galípolo vai seguir essa mesma metodologia? Ele fala que sim nesse momento, mas o cara já está dando um monte de ré no quibe, essa é a verdade, né? Então, de fato, há aqui uma perspectiva a respeito, né, da meta da inflação. Ele falou que tem que manter isso aí, o Lula já pressionou para alterar a meta, né? Enfim, mas ele falou que não há qualquer tipo de questionamento a esse respeito, o Banco Central vai continuar respeitando a taxa aí definida para a inflação, a meta da inflação. Mesmo ponto, será que o Gabriel Galípolo concorda com isso aí? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que não exatamente, ele meio que já deixou claro que essa história da meta de inflação pode ser alterada, o que é um problema muito sério. Mas, de maneira geral, essa preocupação do Campos Neto em relação ao mercado não é infundada, muito pelo contrário. Ele é o presidente do Banco Central, ele ouve o pessoal do mercado financeiro toda semana, tem um boletim Focus ali, que não deixa mentir. Então, ele percebe o que, de maneira geral, a grande mídia tem repercutido também. A crise de confiança que o governo tem vivido, porque o mercado não confia mais nos números apresentados, nas previsões e principalmente nas promessas. Sabe essa história aí, né, da questão de haver uma situação de o Lula diante de possibilidades de cortes de gastos e tudo mais, né? Ninguém leva isso a sério mais porque tem vários meses em que isso tem sido afirmado e nada tem sido demonstrado, nada tem sido apresentado na prática, né? Então, embora sim, provavelmente o déficit primário deste ano vai ser menor, né? E aqui temos que saber se o pé de meia vai entrar nisso, se os
a ajuda ao Rio Grande do Sul vai entrar nisso, mas enfim, né, o ano passado realmente teve um déficit muito alto que é insustentável ter isso todo ano. Mas, apesar de ser menor, né, o ponto é o seguinte, que ninguém sabe quando que o Brasil vai voltar a ter superávit, e isso significa dívida pública aumentando de forma consistente, e aí tudo fica mais caro, a taxa de juros tende a subir, o governo vai imprimir mais dinheiro para sustentar esse aumento expressivo da dívida pública, vai gerar uma oferta excessiva de moeda, a queda do valor do real de forma geral com subsequente aumento de preços, e aí o Banco Central elevando a taxa de juros para controlar essa bagunça toda, né? Então, realmente, né, você tem vários problemas de transparência para o governo ainda para piorar a situação, o governo querendo usar os fundos públicos para maquiar os gastos, enfim. O mercado olha para essa situação e conclui de forma muito acertada que o Brasil é uma bagunça fiscal completa, e isso obviamente vai levar a uma deterioração econômica no médio e no longo prazo. O que o mercado está fazendo é precificar isso, né? E o que o Campos Neto tenta fazer é segurar um pouco as pontas para a coisa não desandar por completo, mas é difícil. Trabalhar em favor da economia brasileira quando você tem o Lula governando o país e o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda realmente é uma tarefa complicada. Agora, se você quiser ver a minha opinião a respeito do Gabriel Galípolo sobre falas recentes dele, eu vou deixar recomendado aqui do lado deste vídeo para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima.